eu sou Fabi Fortunato. E esse é mais um Volta à Fita! Hoje a história eu que conto. Qual é essa fita, Marina? Conta pra gente, que eu já tô É uma ansiosa. fita que já passou, mas assim, deixou história aí pra Mandinha, que saiu dessa, mas que, ó, a duras penas. Ai, ai, ai. É, aquele combo, depois que eu ouvi essa história, sabe aqueles drinks que você mistura tudo e vira assim um veneno? Sei. Então é um combo de. Você mistura trabalho com relação amorosa, com Nossa homem Senhora. casado, Meu com Deus. manipulação. Jesus. E depois como você fica bem louca, né? É, isso. Terapia. É, terapia nela, rolou isso, mas eu vou começar contando a história então. Amanda trabalhava numa empresa conceituada, ela tinha estudado para isso, ela tinha um cargo de chefia, de liderança, Tá. onde ela liderava uma grande equipe. Olha. Trabalhava muito da série assim, né? Você trabalha, você não tem vida social praticamente. Nesse trabalho ela trabalhava, era um lugar que ficava aberto praticamente full time. Então mesmo São Paulo, né, gata? Exato, Vamos deixar. São É Paulo. isso. Quando ela não estava no trabalho, estavam ligando para ela do trabalho, aquela coisa louca de você não conseguir separar muito bem vida pessoal e vida do trabalho. Tá. Ela estava muito empolgada com esse trabalho, então isso para ela, a princípio, não era um problema. Uhum. Mas assim, já é o primeiro start. Isso vira um problema quando você não tem uma vida fora do seu trabalho, que foi aonde começou, né? Ela não tinha vida social, ela acabou criando vínculo com as pessoas lá dentro. Isso, né? Eram acaba, né? Era a vínculos, vida dela. eram vínculos saudáveis a princípio, mas tinha uma pessoa em específico, ele respondia diretamente, né, a Amanda. Então vamos ele era supor, subordinado ele dela. era subordinado, então a Amanda era a chefe, ele era Coordenador. coordenador e depois tinham outras pessoas que respondiam pra eles. Como a Amanda trabalhava bem, como ela lidava bem, como ela era do time dela, como ela era linda ao mesmo tempo, como ela era inteligente, que tal. Essa pessoa era casada, até aí a Amanda ouvia, tipo, ok, né? E foi passando meses, e essa pessoa sempre a mesma, ajudava muito a ela, assim, né? Era uma pessoa muito empenhada em ajudar, eu fiz. E assim, ela via aquilo como um bom profissional, né? Afinal, ele era coordenador, respondia diretamente a ela, e o trabalho fluía muito bem. Tá. Até que passou, né? Passou tempo, passaram meses. Chegou um ano e esse cara sempre assim, e a Amanda sempre falando. Até aí ele já falava, né? Eu tenho uma relação, eu moro com. Ela já é minha nunca ex-esposa. saiu, eu sou casado, eu tenho uma relação. Eu moro com a minha ex-esposa, mas assim, a gente já não dorme junto fazem anos. Quase ninguém fala isso, né? Gente, não caiam nessa. Não caiam nessa, assim. Eu nunca vi uma história dessa ser verdadeira. Não, e outra, assim, a gente... É o que você falou. No caso da Amanda, ela estava super vulnerável emocionalmente. Exato, porque ela não tinha vida social. Então, assim, o único homem que tava lá todos os dias falando: você é linda. Inteligente. Você é inteligente. Tudo bem. Você é maravilhosa. Não vai, descansa, tá? Sabe demais. Pode deixar que eu seguro aqui. Sim. Era ele. Mas ok, mas assim, o gancho que eu quero pegar é... Isso acontece, gente. Quem nunca, né? Acabou se apaixonando. Eu me apaixonei pela pessoa errada. E é isso. Quem nunca aconteceu? O que a gente tá expondo aqui é uma situação que... existe gente que tá passando por essa situação de separação. Acontece casos de pessoas se conhecerem, se apaixonarem e quererem estar juntas. E ok. Mas... quando a fuleiragem tá escondida por baixo, que tá tudo muito mal resolvido, nós ainda não sabemos como vamos mudar. Exato. Aí, ó, é lorota, a gente tem que ficar bem de olho nesse tipo de comportamento. Mas passou um ano aí, a Amanda pegou e falou assim:
por que não dar uma chance pro amor? Não é? Esse cara, ele tá há tanto tempo falando isso pra mim, né? Ele deve realmente acreditar Tadinha. nisso. Falou assim, eu preciso me permitir me relacionar, porque até aí pra ela era muito difícil dela se relacionar, porque ela trabalhava muito, era final de semana, ela não tinha feriado, Tava ela não tinha focada. nada. E ela falou, vou dar uma chance pro amor. E ela ficou com essa pessoa, eles se envolveram. E a princípio foi muito bom, gente. Porque essa história, pra mim, me pegou de um tanto. Sim. Porque assim, você imagina, né? Você tá tão vulnerável a ponto, né? Porque até aí ela também tinha essa visão do no trabalho não. Sim, óbvio, a ética, né? Não é legal, eu sou Inclusive, a chefe. tem empresa que não admite, né? É um critério falado quando você faz a tua integração. Exato, mas assim, não tinha isso da empresa, mas assim, ela tinha isso com ela, de não, né, de não ter essa postura. Mas chegou uma hora que ela pegou e falou assim, por que Se não? rendeu, ela se Ela se rendeu. rendeu. E daí foi lindo, né? Maravilhoso. Viveram um romance. Chocada. E Amanda, quando isso aconteceu, né, e as coisas continuaram por um tempo normal, só que depois o que aconteceu? Esse cara começou a manipular a equipe contra ela. O famoso momento do podcast que, ó... E assim, ela não sabia como lidar, porque assim, ele era uma pessoa que ela não... E ela era chefe dele. Ela era chefe dele, mas assim, ela perdeu a autonomia sobre ele, não mais respeitava a voz, então às vezes ela falava A, ele achava que era B, e daí eles entravam... eles entravam em conflito ali, então o trabalho aconteceu, o trabalho dela... Tá. Poderia, né? Ele fazia de uma maneira que ela me contou que era assim, era muito explícito daí que o trabalho dela só acontecia por conta dele. Então ele queria todos os louros só pra ele. Que então fofo. assim, ó, quem tá fazendo sou eu, não é mais ela. Então assim, ele foi colocando ela de fora desse grupo. Aí foi né? perdendo o brilho. E ela, assim, sem saber o que fazer, porque até aí era o trabalho dos sonhos dela, ela vivia para aquilo. Ao contrário, né, ele ainda tinha horários, né, horário de entrar, horário de sair e tal, então ela como tinha um cargo de liderança, ela trabalhava muito mais, né, muito mais horas do que ele, ela não tinha horário para entrar, horário para sair, nada disso. Só que pra ela tava no ambiente ali que ela tava todo momento pisando em ovos. Claro, ficou mega desconfortável pra ela. O casamento, nessa altura do campeonato dele, que tava... que já tinha terminado, etc e tal, adivinha, gente? A esposa ficou grávida. A esposa ficou grávida e ela sem... Daí, não, e ele feliz. Ela falou assim, Marina, ele chegou pra mim falando, você não acredita, eu vou ser pai de novo, porque ele já tinha uma outra filha. Eu vou ser pai de novo. E ela sem saber, porque até aí ela vivia numa loucura tão grande de que ele estivesse bem, porque se ele tivesse mal-humorado com ela, era ali mesmo que ele ia queimar ela pra equipe toda. Então ela só tava ali, bajulando ele a todo momento. Pra manter a paz dela dentro do trabalho. Ou seja, ela estava refém do cara. Totalmente. Nisso ela já começou terapia. Nisso ela já engatou um psiquiatra ali. Porque, gente, olha o perigo. Nossa, gente. Olha o perigo. Ela já engatou um psiquiatra ali. Porque, assim, ela começou a ficar paranoica. Claro. Porque ela não sabia o que estava acontecendo. Quando ela não estava do lado dele, como ele estava manipulando toda a equipe, porque era uma equipe grande, de umas 30, 40 pessoas. Tá, é que ela não sabia o que esperar dele. Exato. E quando ela chegasse lá, como que ela ia chegar? O que ela podia dar pra ele pra agradá-lo, pra que ele estivesse de bem com ela? Nossa, gente. Então, assim, ela já não sabia como sair daquela enrascada. Gente, essa história... E daí ela pegou e falou assim... Chegou um momento que ela pegou e falou assim... Eu não aguento mais.
Ela largou, ela pegou, foi lá, pediu Tadinha. demissão. Ai, que dó, meu. Porque assim, tava tão insustentável Claro, pra imagina ela. a cabeça Olha dessa o menina. combo, gente. Olha o combo. Então, assim, Era se desfazer da ambição que ela tinha, do sonho que ela tinha, do cargo que ela batalhou, dela que ela conseguiu. Ela vivia para trabalhar, ela vivia para a empresa, ela estava feliz. O emocional acabou ficando de lado, abalou, acabou se envolvendo por uma pessoa que estava ali o tempo todo, elogiando, fazendo carinho, massagem no ego e no coraçãozinho, acabou se entregando. Não estamos nessa posição de julgamento. Quem nunca... quem não tiver, né, pecado que atire a sua primeira pedra, mas dá pra entender a posição dela. E, de repente, o príncipe virou um sapo. Não, um sapo não, um monstro, né, gente? Monstro que começou a ameaçar, manipular e detalhe, ele sabia tanto o poder que ele tinha sobre ela que quando ele estava afim, ele tratava bem, estava de boa, mas ele sempre deixava claro que ela não poderia sonhar em o que esperar dele. Não, Então ela era tinha uma que caixa chegar de pisando em... surpresa. Ou seja, imagina a cabeça dessa ser humaninha e óbvio que ela tinha que ir pra terapia meio. E aí? Bom, a esposa ficou grávida, ela saiu do trabalho, a esposa ficou sabendo daí, né, que Gente. eles tinham. Ela falou assim, Marina, a Amanda me contou, ela falou assim, Marina, a esposa dele me ligou, falando assim, Amanda, ele não tinha um caso só com você dentro da empresa. A esposa! A esposa! A esposa. Então, assim, gente... Então, assim, daí ela saiu e, assim, ela sonhava. Quando a Amanda tava com ele, ela sonhava com ele. Ó, a gente vai ficar junto, né? E ele falava, olha, no final do ano... O final do ano ali viraram anos, né? No final do ano, 2052. porque agora isso, porque agora aquilo e tal. Quando ela saiu da empresa, ela não teve mais contato com ele. A esposa Cortou. ligou pra ela e falou, olha, Marina... ele tinha caso Amanda. com a... E agora? Eu corto. Vamos pegar aqui, peraí. 1329, guarda esse número. Tá. Não, e aí? Aí ela saiu do emprego? Ela saiu do emprego, a esposa ligou pra ela e falou, ó, ele tinha caso também, Amanda, com a Juliana lá dentro. Então, assim, você não era a única. Eu também não sei muito o que eu vou fazer, porque ela também, né? Mas a Amanda saiu do emprego, não teve mais. E assim, ela falou assim, Marina, você acredita que depois... Amanda. Tudo bem, vai. Amanda, você acredita que depois a Amanda me... Não, tá certo, ela falou pra você. Exato. Eu tô louca, gente. É sobre isso. Ela... Depois de um ano, né, se passou essa história, ele ligou pra Amanda e mandou a seguinte... Como Amanda, se fosse ontem, como se fosse ontem. Amanda. Oi, sumida. Nosso momento chegou. Ah, não, A gente. gente... Por favor. Um ano depois. Um ano depois. Nosso momento. Depois que ela saiu do emprego, o cara fez um inferno, acabou com a vida dela. Chegou óbvio o nosso que momento. Ela também permitiu, né? Porque é isso, Não. gente, não caia. Gente, homem casado e relação no trabalho, coloca aí, gente. Vocês conhecem alguém? É um combo pra dar ruim. É um combo pra dar ruim. É um combo que dá ruim. Mas tipo uísque com gin. Sabe? Não vai dar samba. Mas assim, se vocês conhecem, que gente, tem caso que dá certo. Se vocês conhecem casos de relacionamento no trabalho que deu certo, deixa aqui nos comentários. Tipo, o chefe se envolveu com a secretária. E deu certo. Ou a chefe, a diretora, se envolveu com o analista. E deu certo. Gente, eu não conheço, gente. Me contem. Cara, eu conheço 2 casos só. De toda a vida que eu trabalhei em corporativa. Um deu errado, mas o deu certo. Tá. E detalhe, ela era casada. Ele não. Mas, geralmente, né? E de homem casado? Homem casado que se envolveu com uma pessoa e terminou o casamento. Amiga, isso é 1 em 1 milhão.
Vamos falar? Eu não conheço também. Opiniões, tá? Que Vamos. esse podcast é sobre opiniões. Minha opinião é 1 em 1 milhão. Eu não conheço nem um em 1 milhão, mas enfim, se Ó, alguém conhecer... eu conheço um, mas que, gente, além, assim, largou, esposa, filho, se apaixonou, foi viver, viveu 10 anos com a mulher, com a pessoa, construíram outra família, não tiveram filhos, e 10 anos depois, o ser humaninho voltou pra isso. Não é que ele voltou, foi pra Otá. Não, ele voltou pra ex. Ele, assim, sabe quando parou o tempo? Ó, nos separamos. Parou o tempo. A ex dele, coitado, não arrumou ninguém na vida, ficou lá esperando ele eternamente. 10 anos depois, Ele voltou. ele voltou pra ex. Simples. Que nem quem troca de blusa, sabe? Olha, deixem aí seus comentários. Se vocês conhecem algum caso de que deu certo. Eu, sinceramente, não conheço com esse caso ainda, porque foi um combo misto. Nossa, foi, Pra eu digerir essa história toda, sabe? 2 dias pensando. Pra contar. Exato, gente, é muita coisa. É trabalho, é amor, é homem casado. Não, trabalhar psicológico muito, abalado. né? Porque é isso Como também. que é o nome desse negócio quando você trabalha muito? Que agora eles dão nome, né? Workaholic? Não, tem o workaholic, mas é do lado psicológico. Você sofre um... Burnout? Burnout? Acho que é isso. Burnout que fala. É, mas se escreve burnout lá. É. É isso aí. Na minha época de vida corporativa... Certeza que eu tive isso, que até piriri eu tive. Como essa história é mais antiga, eu acho que esse termo não existia ainda. Tá. Mas, assim, síndrome, né? Ela não conseguia, segundo ela, o nível de ansiedade dela com essa história, como ela não sabia quando ela chegasse no trabalho o que iria acontecer. Ah, coitada. E quando Isso ela é ameaça. estava em casa, ela também não sabia o que estava acontecendo, porque ela não podia confiar nele. Sim. Ela ficava só pensando naquela ansiedade do que vai acontecer. Tá, não, mas calma lá. Pelo amor de Deus. Quando ele ligou pra ela um ano depois. E falou... Oi, Flor, nosso momento chegou. Oi, sumida. Olha, foi que nem, assim, ontem a gente não se falou mais. Ela falou assim... Ela falou assim, a hora que ele ligou, eu assim... Lindo. Fiquei assim, né? Tá, vou atender. Oi. Ai, eu falei pra você que esse momento ia chegar. E ele chegou. Daí ela falou, que momento? Ai, eu tô saindo da minha casa agora com a fulana e pra ficar com você. Para sempre. Ela já sabia. Ela já sabia ali, gente, que assim, o que ia acontecer? Na cabeça dela. Gente, ela não gostava mais dele de qualquer maneira. Ela não queria mais, já tinha saído. Ela não tinha mais por que aceitar nada daquele cara. Sim. Mas ela, ainda assim, ela pegou e falou assim, olha, vai pra outro lugar. Pensa no que você quer da sua vida. E daí, a semana que vem, você pega e volta a falar comigo. Porque ela sabia que era fogo de palha. Ela sabia que mesmo que ela quisesse, que ele ia pegar, ele ia ser capaz de pegar, ir pra casa dela. Daí depois chegar pra esposa dele e falar, ai não, quem eu amo realmente é você, blá blá. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. E daí voltar com a esposa. E ela acaba sendo um instrumento só de... Apimentei o relacionamento dos caras. Ah, não. Ela falou, não. Eu falei assim, então você faz o seguinte, vai ter seu tempinho sozinho. Vai pro hotel, querido. E depois a gente conversa. Não deu outra. 2 Mentira. dias depois, ela falou assim, Marina, foi quinta-feira. Ela falou assim, olha, sábado a gente se fala daí, né? No domingo... Não deu nem uma semana. Ele ligou pra ela. Olha, queria te agradecer muito. Foi ótima a nossa conversa. Porque realmente foi aquilo. Eu tô aqui do lado da minha esposa agora. Ai, gente, me dá até uma dor no pulmão. Oi! E ela? assim, E a esposa nisso? Do lado dele. Provavelmente assistindo Fantástico, alguma coisa do tipo, sei lá. Quer ir embora? Pantanal. E era isso que eu queria, né? Eu quero estar com a minha família. Enfim, ele conseguiu ainda assim que ela fosse instrumento, né? De alguma forma. Do fortalecimento desse grande casamento. E ela falou, eu desliguei na cara.
É óbvio. Eu não tinha nem o que falar. Tipo, Ela já não queria o cara. E beijo, tchau. Não, ela seguiu a vida. Foi muito difícil, foi muito triste pra ela ter perdido esse emprego por conta disso. Claro. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar aí é sobre esses limites, né? Da quantidade de horas que você trabalha, de você ter uma vida, de você ter uma vida saudável fora do trabalho. Por mais que você ame o seu trabalho. Não, você tem que ter uma vida pessoal. Exato. Tem vida profissional e tem vida pessoal. Sair. Meu problema com a vida corporativa, ainda mais vindo de agência, era isso. Porque agência é um lance que, assim, é maravilhoso. Você não tem rotina, mas você não tem horário pra entrar, mas você também não tem horário pra sair. Não, você tem horário pra entrar, mas você não tem horário pra sair. Sábado, domingo, feriado, ainda mais a gente que fazia evento. Sábado, domingo, feriado não existia. Aí você não tinha mão de obra. Aí, no meu caso, tá? Aí, vara a noite, faz isso o quê? Até o dia que eu tive o quê? Uma síndrome, início de síndrome do pânico, sei lá, uma crise nervosa. Não cheguei a desmaiar, mas não sabia onde eu tava, o que eu tava fazendo. Eram 2 da manhã, eu tinha comido coxinha, porque é só pizza à noite. E comi coxinha e aí me deu um branco, me levaram pro hospital. E chegou lá, o médico falou, você precisa de pelo menos 1 mês afastada. Você teve uma crise nervosa, graças a Deus no ar-condicionado, de uma próxima vez pode te dar algo maior. E ela amava o trabalho dela também. Então, o que a gente tem que colocar em pauta, o que eu acho legal é, amo o meu trabalho, amo minha profissão, Limites. mas sou um ser humano e eu tenho vida. Não existe essa, sabe? Por Assim, melhor que seja o trabalho. por mais lindo que seja, porque às vezes a gente não quer perder, porque a gente sente essa ameaça. Do mercado de trabalho no geral, não tô falando de um só, tô falando no geral. A gente às vezes aguenta muita coisa, porque era tudo que eu queria, que nem foi a história do podcast passado, que vocês viram aí, que foi a minha história que eu contei pra vocês, daquela coisa, era tudo que eu queria, mas estavam de alguma forma me manipulando pra um lugar onde eu fiquei muito desconfortável. E aí foi a hora que eu falei assim, não, isso aqui era tudo que eu queria, mas desse jeito não dá, é. insustentável. Não dá. Não dava mais. Isso acaba com o psicológico de qualquer um, gente. E essa Mas ela manipulação, gente, eu acho que é, né, mais uma vez que acontece. Você saber o seu limite, né? Olha, pra mim eu vou até aqui. Qual o seu fundo do poço? Porque é isso, eu brinco, né? Eu falo sempre, todo mundo tem o fundo do poço. A hora que você bate no fundo do poço, você pega e sobe. Você quica e vai. Entendeu? É óbvio que ela se refez, mas assim, cuidado com o seu limite, o limite que você dá pros outros. Qual o tamanho do fundo do seu poço pra ele não ser tão fundo assim, né? Sim. Porque pra você saber, pra ela foi muito difícil abdicar desse trabalho, que foi um trabalho que ela construiu, ela tava na empresa há anos. E ela demitir essa pessoa não era, por mais que ele estivesse tendo uma conduta não era errado. Não era. Ele estava tendo uma conduta que acontece. A conduta dele, apesar dele ser um ótimo profissional, ele não estava tendo uma conduta ética. Sim. Como ser humano, como como valores. Já começa como valores, né? Então, assim, porque, independente deles terem um caso ou não, a pessoa pegar e manipular toda uma equipe contra uma pessoa que já está fragilizada. É um ser humano, filho da mãe. Me perdoe aí, mas é isso, gente. Porque a troco do quê que o cara faz isso? Possivelmente nesse caso. Pra mostrar poder sobre ela? Não, a esperança dele é que se ela saísse da empresa, ele ficaria com o cargo dela. Continua como sendo coordenador. Um belo, né? Então, era essa a ideia. Mas não aconteceu, ela saiu, ele depois... Ela não aguentou, né, gente? Ela não aguentou, se refez, quis distância, aprendeu muita coisa, obviamente. Eu acho que, né, que fica a lição ali. Eu acho que o quanto vale a pena você arriscar o seu trabalho por um amor, porque pode acontecer de não dar certo o amor e muitas vezes você vai ter que estar ali todos os dias olhando para aquela pessoa onde, né, você muitas vezes não tem mais que a história já começou esquisita, né? Outra coisa, se envolver com um homem casado, né? O quanto, né, você acredita, né, que realmente aquela pessoa vai terminar com a esposa, que realmente mas é que existe um outro lado paralelo, que é assim,
o termo casado é muito nosso, né? Assinou o papel, casou. Eu acredito que as pessoas, elas podem se apaixonar. Elas, a gente não manda no coração. Eu acho que isso pode acontecer. O que a gente tem que analisar é que, por exemplo, no caso da Amanda, aqui, o cara, ele dava indícios de que a relação dele estava péssima, ou seja, está se separando. E ela foi alimentando aquilo dentro dela. Não foi uma coisa assim, olha, eu sou bem resolvido no meu relacionamento, porque eu acho que cada um faz o que quer da sua vida. Se você tem uma relação com uma pessoa que é comprometida, é casado, barará, mas todo mundo sabe da história. A mulher do cara sabe, o relacionamento é aberto. Eu sei que você não vai se separar e todo mundo concorda, gente, cada um viva e lindo. Mas quando a coisa tá toda cagada, aí tem que tomar cuidado. Foi bola de neve, né? Isso. Porque foi assim, uma coisa acontecendo atrás da outra, até que ela falou, não, pra mim não dá mais, porque assim, ela já tava com a saúde fragilizada. Óbvio. E não adiantava, assim, que ela não seria uma opção continuar se medicando, né? Tomando remédios controlados pra sustentar uma situação dessa. Não, pelo amor de Deus. Né? Quer dizer, que vida que. Não, a única coisa que ela pôde teria. fazer, e ela fez brilhantemente, é isso. Tchau pra todo mundo. E se reconstruir longe de tudo isso. E aprender lições, eu acho que é isso. Sempre, né? A vida é eu isso. Acho que, assim, mais uma vez, essa história me fez, né, colocar, assim, separar esse lance, né? Tem até aquele termo onde se ganha o pão com a minha carne. Mas eu também aí já vejo também que, assim, isso pode acontecer, ninguém escolhe se apaixonar, né? E isso acontece. Agora, mas eu acho que se você tem uma vida saudável é mais difícil, Fá. Se você tem uma vida fora, social, e você sabe Não, é mais difícil você se apaixonar numa furada por um cara que... Você consegue separar. É isso. Então, mas que não é impossível. Pode... Fica a dica. Inclusive tem pessoas que eu trabalhei que se casaram, formaram família e estão até hoje aí lindamente, sabe, casados, assim, mas eles eram solteiros, livres, desimpedidos, não tinha nenhum... Não era gin com uísque, não era gin com uísque, não era uma mistura bombástica do não era. Trabalho com um homem casado e com... Enfim. Ficou a lição pra Amanda. Ficou a lição. Ela aprendeu. A lição tenha um tempo pra você, tenha um tempo pros seus amigos, tenha um tempo pra sua família, tenha um tempo pro seu trabalho, tenha um tempo pros seus hobbies, pra você ter uma vida, porque assim, se ela tivesse dentro de um esquema de vida saudável, possivelmente, né, ela teria outros suprimentos, outras fontes de amor, que não fosse só daquele cara que na verdade, né, nem foi nada, porque a hora que ela viu, ela não tinha nada daí, mesmo. Tomar cuidado com isso, com o tempo de trabalho, né? Assim, esse tempo. E saber se organizar, né? Se organizar. Porque muitas vezes também a pessoa tem, né, uma carga horária, mas ela ainda assim não se organiza pra fazer coisas pra ela. Eu sou essa pessoa, não posso nem julgar ninguém, gente. Se vocês são dessa, eu também sou, tá? Eu não sei organizar meu tempo. Quando eu vejo, eu tô só trabalhando, porque eu sou workaholic. Eu fui educada na minha vida profissional desde o começo, desde quando eu nem tinha faculdade, quando eu comecei a trabalhar. Eu sempre fui workaholic. Eu trabalho desde os 13 anos de idade. Eu sempre amei trabalhar, eu sempre amei ter o meu dinheirinho, eu sempre amei aquilo que eu fazia. Tudo que eu fiz, fui tia, como eu falei pra vocês aqui, fui tia de peru de escola, fui tia da festa do buffet infantil, trabalhei de vendedor, trabalhei em brechó. Mas você era maravilhoso. Mas eu amava aquilo. Então, mas calma lá. Quando eu comecei a minha carreira na agência, que foi o podcast passado, se você não assistiu, por favor, volte um podcast aí, é o episódio número 2. Você viu o que aconteceu, né? Eu só trabalhava. Tudo bem que eu tinha aquela sede. E você ter uma ambição, você saber onde você quer chegar, é lindo. Mas, quando você começar a perceber que você já não tem vida social no meio, você começa a voltar 10 casas no jogo, cara. Porque isso, num futuro muito próximo... Vai dar ruim. Entende? Isso vai dar ruim. E geralmente pega no emocional. Porque é o lado da satisfação, né? É o lado emocional. A satisfação, o desejo, o instinto. Os momentos de descompressão,
né? Ir num bar, tomar uma cerveja com uma amiga, sei lá, ir jantar, ir num cinema. Poder pensar em outra coisa que não seja só o trabalho. Que não seja só o trabalho, já vai... É muito importante, aliás. Psicólogas, psicólogos que estiverem assistindo e quiser deixar aqui um relato ou um tipo de terapia que é bom para isso, para quem tá muito viciado em trabalho, ou casos, contar cases, fiquem à vontade. Eu acho que muitas vezes, até pensando nesse lugar, eu as acho que pessoas dando usam o dica, trabalho né, como de quando fuga, parar. porque não querem olhar para elas mesmas, né? Às Tem vezes buracos. às vezes sim, mas às vezes é só uma sede mesmo. Eu né? acho que... Enfim, coloquem aí seus relatos, se vocês conhecem casos de pessoas que se envolveram com um homem casado ou com uma mulher casada e que deu ruim, né? Deu certo ou que deu ruim. Deixa os dois. Deixa os dois, eu acho válido. E o lance de você se porque, assim, envolver com uma pessoa do trabalho. Sim. Assim, trabalhando diretamente, tá? Não vale assim, eu trabalho no primeiro andar, o outro trabalha no 10º. E daí a gente... se for da mesma empresa, tá valendo. Mas quando é próximo... você diz assim, de um tá do lado do outro, o dia do lado inteiro. do outro, do dia inteiro, trabalhando diretamente juntos, né? Eu acho que pega aí. E lembrando de novo, gente, a ideia do podcast não é julgar. A ideia do podcast é trazer cases onde a gente se identifique e troque informações, e troque ideias, e troque opiniões. De novo, esse lance do homem casado, na minha opinião, claro que ele é um lazarento, né? Não, e ela também. Ela falou assim, Marina, hoje eu jamais me envolveria com homem casado, com homem namorando, com homem qualquer coisa. Eu jamais me envolveria. O problema não era o rótulo dele, casado. O problema era ter desvio de caráter. Qualquer ser humano que tem desvio de caráter, se é casado, se é solteiro, não interessa, tem desvio de caráter, começa a prestar atenção. É aí que mora o perigo. Entendeu? Porque eles dão sinais, né? Muitos sinais. A gente tem que ter, E às vezes a gente tá apaixonada, que acontece, cega. É isso aí. Então... Gente, é o seguinte... Deixe seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Deixem seus comentários, é muito importante também. Escrevam a história. Escrevam sua história. Se quiserem mandar histórias, a gente vai mudar os nomes, obviamente. Voltando à fita, podcast@gmail.com. Volta a fita. Volta a fita. Gente, que doida. Volta a fita. podcast@gmail.com. Estaremos aguardando sua história. Que foi... Amanda, um beijo. Amanda, somos todas você, meu amor. Que bom que você se refez. Até já. Até.